mais um webinar aí sobre, dando uma sequência sobre a nossa série, né? Quer dizer, uma série sobre automatização. E hoje a gente vai falar sobre a parte de analytics, parte de gestão, tá? Bom, provavelmente quem está participando desse evento já conhece a série, né? Que foi primeiro uma aula de... Deixa eu até mostrar aqui no painel do Crowdcast aqui, ó. Primeiro nós fizemos uma aula de modelagem, onde eu, digamos assim, ensinei algumas coisas sobre a notação BPMN, como utilizar para modelar alguns processos. Quer dizer, na verdade foi um processo que a gente foi seguindo assim, gerando várias versões. Depois, nós fizemos um outro aulão, que foi pegar aquele processo e deixar ele operacional, que é o que nós chamamos de automatização. E agora ficou, digamos assim, o último item da nossa série, que é justamente esse aulão aqui do Analytics, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. Então a ideia é pegar aquele processo automatizado, que é um processo de suporte ao usuário, que é esse fluxo aqui, tá? E gerar um painel de gestão. Eu fiz um dever de casa aqui, ó, e já criei ele, só para que vocês tenham noção, ó, de como vai ficar. Então, ó, a minha ideia foi pegar aquele fluxo de suporte, colocar aqui um gráfico com totais por clientes. Eu imaginei aqui uma meta de atendimento, que eu teria que ter no máximo 9 chamados abertos na minha infraestrutura, e aqui um gráfico de barra por solucionador, uma pessoa responsável. Tá? Embaixo, digamos assim, uma parte mais analítica, mostrando todos os chamados que estão em aberto. Então, os gráficos de cima, eles representam esses dados que estão aqui. Então, só frisando, tá? Esse daqui é um painel que vai te dar uma visão geral, é um cockpit do que está em curso, do que está em aberto. Então, é muito comum que a gente tenha esses painéis de coisas que estão em curso e coisas realizadas. Eu também vou mostrar na sequência, depois desse processo, um outro exemplo, de um outro processo, onde eu mostro também uma visão um pouco de futuro, daquilo que está programado. Bom, então vamos começar o trabalho aqui. Um detalhe interessante, tá? Se vocês observarem aqui, ó, tem um item cliente. Então, até quando eu clico aqui, ó, no cliente, ele faz o filtro, né? Só que quem assistiu a aula lá de automatização lembra que não está lembrado desse campo cliente, tá? De fato, o que eu fiz, né? Antes dessa aula, eu criei um cadastro de clientes, que é esse daqui, ó, e cadastrei 3 clientes, tá? Eu tive cuidado de gravar esse cadastro e fiz um vídeo aqui que eu vou rever pra gente. A gente vai voltar no passado e entender esse vídeo, tá? Então, ó, como é que foi, né? Eu vim aqui numa tela qualquer, num workspace, tá? Quem já assistiu o vídeo lá de criação de dashboards já me viu criando uma página. Então aqui eu também cliquei ali na engrenagem, veio esse diálogo, e aqui eu cliquei no criar nova página para criar a página de clientes, ó, que é essa página aqui. Ó. Então, quando eu estou aqui, eu tenho uma página específica para esse cadastro customizado. Tá? Então vou tocar o vídeo só para a gente ver o resultado. Cliquei na nova página, dei o nome para ela. E-mail. Aí ó, foi aquela página ali. Aí eu cliquei no mais para adicionar um widget. Cliquei ali no registros, que é uma espécie de um cadastro customizado. Comecei a editar. Ó, busquei ele, não tinha cliente. Aí eu criei o clientes. Eu estou criando tipo de dados agora, como se fosse uma criação de tabelas. Tá? Aí eu vou adicionar uma propriedade. Eu coloquei apenas o nome do cliente, ó, campo texto, e confirmei. Tá?
Ali eu tenho que colocar representação textual. O que define um registro do tipo cliente, que é simplesmente o nome. Botei para o modo de visualização, que é o que as pessoas utilizariam, e aí cadastrei alguns clientes, que são aqueles 3 clientes que eu já coloquei para vocês. Tá? Então você pode criar os seus cadastros customizados, e eu vou mostrar na sequência o seguinte, que eu utilizei os dados cadastrados aqui para alimentar um combo box. Tá? Então esse é o resultado final. Depois disso, o que eu fiz? Voltei lá no processo. Como eu fiz uma evolução do processo, né, eu não tinha o campo cliente, e aí eu queria introduzir o campo cliente. Então, nesse meu exercício, ó, eu anteriormente criei uma nova versão, aí ele gerou a versão de número 2, que eu tenho aqui agora, e na versão 2 eu introduzi um campo, vou voltar lá no formulário, que foi o campo ó, cliente. Tá? Então, se eu for lá no campo cliente, eu vou ver que ele é um campo, o tipo dele, ó, registros relacionados. O que é isso? Eu vou relacionar aqui um cara que eu cadastrei num registro que está num cadastro customizado. Tá? E aqui eu indico qual é o cadastro, que no caso foi o clientes. Tá legal? Então eu fiz esse passinho aqui, deixei ele como obrigatório e ativei o meu processo. Então, ó, na sequência, eu vim aqui e gerei várias instâncias desse processo para a gente ter, digamos assim, base de dados para fazer os painéis. Tá? Eu até vou criar uma nova instância aqui, ó. Novo, né? Vou colocar aqui. Esses daqui são dos clientes que eu cadastrei. Mediador Universo. Avancei. Beleza. Vou deixar aqui em aberto mesmo, porque o nosso painel enxerga as coisas aberto. Tá? Legal, né? Ó, só frisando aqui novamente, tá? Reparem que eu estou aqui com esse GoPro, significa que eu estou numa conta grátis, tá? Então eu consigo executar até 50 instâncias de processo para testar aqui na conta grátis. Validei tudo, tá tudo certinho, aí eu clico aqui, vou lá no carrinho de compra e faço minha compra. Então só compro mesmo quando eu vou para a produção. Tá? Aí beleza. Então, criei isso tudo e agora a gente vai partir para a criação do nosso painel. Tá? Então, novamente, né? Vou clicar aqui nessa engrenagem, criar nova página. Eu vou dar um nome genérico, não, vou colocar assim, suporte ao suporte, serviços de suporte. Aqui, colar ali. Eu vou até deixar esse aqui do lado, ó. Eu vou abrir aqui e vou colocar aqui o que a gente quer de objetivo, tá? Que aí eu vou mostrando assim, o que eu fiz aqui e como é o procedimento lá, tá? Eu até, inclusive, esse daqui, ó, tem algumas coisas aqui que não. Tá legal, é outra coisa. Então, assim, o que a gente pode observar? Ó? Eu tenho uma espécie de uma linha aqui em cima e eu tenho 3 elementos gráficos nessa primeira linha. Já embaixo, eu tenho uma linha inteira ocupando aqui ó, uma relação bem detalhada. Então, o que eu vou fazer lá então? Bom, primeiro ó, eu tenho que colocar aqui em cima uma linha que vai ter essas 3 colunas. Então, a gente clica aqui no mais. Quem já é usuário aí daquele WordPress vai se sentir bem familiarizado com isso daqui. Então, aqui agora eu vou adicionar uma coisa chamada widget e eu vou adicionar ó, uma linha. Tá? Eu posso também adicionar um gráfico direto aqui. Tá? Não preciso adicionar sempre uma linha, não. A linha aqui vai ser necessária porque eu quero dividir em 3 colunas. Então, eu coloquei a linha.
Beleza, isso aqui. Agora, para ter 3 colunas, vou clicar nesse mais aqui, para adicionar uma coluna. E mais um mais, para mais uma coluna. Então, aqui eu tenho as 3 posições que eu preciso. Tá? Até salvar aqui, ó. Beleza. Bom, então vou colocar primeiro, né? Vamos voltar lá. Primeiro é colocar um gráfico de pizza para representar os clientes. Novamente, cliquei no mais. Agora, eu, dentro daquela coluna, eu vou colocar um outro widget, que é um gráfico de pizza. Bacana. No gráfico de pizza, ó, vou clicar nesse lapisinho, ele fica todo cinza porque não tem nenhum dado ainda. Vou colocar ele cinza. Deixa eu só ver aqui na aula como é que está indo. Bom, então, ó, como eu estava falando, esse gráfico aqui está tudo cinza porque não foi feita nenhuma configuração. Tá? Um gráfico fake aqui. Então, para editar a configuração, ó, clica ali no lápis e aqui a gente configura ele. Ou então, ó, deixa eu cancelar aqui. Se eu quero movimentar o gráfico, ó, tem esse íconezinho de movimentação. Eu clico, seguro e arrasto ele para outro local. Tá bom? Então, vou simplesmente aqui clicar e fazer a configuração. Bom, o primeiro campo que a gente preenche aqui na configuração é o campo de consulta. A consulta é aquilo que, digamos assim, vai indicar para o Reflow como recuperar os dados. Quais são os dados que eu quero tratar nesse gráfico. Tá? Então, é o primeiro passo. Aqui eu já tenho algumas consultas prontas, que foi essa consulta final que eu criei quando montei esse gráfico aqui. Tá bom? Porém, eu vou criar uma nova consulta para a gente ver como é que funciona isso. Então, para criar uma nova consulta, ó, aqui eu tenho as consultas disponíveis, ou eu posso clicar nesse mais para criar uma outra consulta. Então, eu vou colocar aqui, ó, serviços de suporte. Eu vou recuperar dados, ó, de instâncias de processo. Tá? Eu posso também fazer, ó, gráficos, painéis relativos a outros cadastros. Tá? Então, por exemplo, ó, a base de clientes. Eu poderia montar gráficos aqui, quantidade. De repente, se existir um campo país, localidade, eu poderia até montar gráficos por localidade, etc. Tá? No meu caso, eu vou pegar a opção padrão, que é a instância de processo. Depois, ó, eu preciso selecionar quais os campos eu vou projetar na minha consulta, eu vou recuperar. Então, eu quero pegar o nome do cliente que eu coloquei. Eu também quero pegar, vou pegar problema. Vou pegar também a solução. Vou pegar também, ó, aqui dentro, essa tokens. Tokens é como se fosse assim. O seu processo pode acontecer de que no seu processo ele, digamos assim, tenha bifurcações, né? Então, se você usou lá um gateway, por exemplo, um paralelo ou um gateway inclusivo, ele pode ganhar, digamos assim, ramificações em paralelo. Então, uma token é toda essa bifurcação. Tá? Então, você pode ter, de repente, no processo, N tokens. Tá? Imagina que é uma trilha do seu processo. Simplifica assim, tá? A trilha do processo. Bom, aqui eu tenho também o responsável, eu vou pegar o nome do responsável, vou pegar o número dessa, digamos assim, trilha, e o assunto não precisa não. Tá? Beleza, então esses são os campos que eu quero recuperar. O principal aqui é cliente, né, o nome do cliente, e aqui também é o nome do responsável. Tá? Beleza. Depois, na consulta, ó, o filtro. Então, o filtro vai me dizer de onde eu vou pegar essas informações. Então, aqui eu vou pegar do processo suporte ao usuário automatizado. Okay? Eu também vou trabalhar todo mundo que está em aberto. E tudo que foi aberto no ano corrente. Beleza. Está tudo ok. Confirmei. Já tenho uma consulta aqui selecionada. Agora eu vou configurar as informações, como essas informações serão apresentadas naquele tipo de gráfico. E o que eu quero ali é o seguinte, ó, no primeiro, né, voltando aqui, é
por cliente, né? Então, aqui por cliente. Então, argumento, nome da fatia, né? Então, ó, cada fatia dessa é um cliente. Então, vou colocar aqui o nome do cliente. E eu quero colocar ali uma contagem. Tá? Se existisse, por exemplo, um campo de, sei lá, volume de vendas, vamos supor que fosse um processo de vendas, né? Que você tem um campo lá de, sei lá, previsão de receita. Eu poderia aqui abriria um campo do tipo soma, poderia ter média, essas coisas, tá? No meu caso aqui é só uma contagem. Eu vou deixar esse campo aqui em branco, a gente vai voltar aqui e revisar esses filtros, tá? Eu vou chamar isso aqui de clientes. E eu vou ordenar as fatias, ó, por valor e descendente. Tá? Beleza? Confirmei. Já está aparecendo ali, tá bom? Aqui à direita, vamos voltar lá na página. Aqui, ó, eu tenho um gráfico de barras e por digamos assim, responsável. Eu chamo isso de solucionador. Eu não ordenei ele, tá? Eu vou ordenar, fazer uma espécie de um ranking. Então, lá também. Agora um gráfico de barras. Tá cinza porque eu não configurei. Agora eu não preciso montar a consulta porque eu já tenho ela pronta, o serviço de suporte. Eu falei que eu quero por responsável. Também quero fazer uma contagem. O que mais? Não vou configurar ainda o filtro, vou mostrar para vocês adiante. Na aparência, eu vou colocar o título solucionadores. Ao contrário do outro, também aqui eu vou ordenar, tá? Ao contrário do outro aqui eu vou ordenar. O valor também de forma descendente, uma espécie de um ranking, como eu falei, né? Firmei, legal, salvei, tá bom? No meio, eu vou colocar o quê? Um velocímetro, né? Esse aqui, ó, velocímetro. Beleza? Velocímetro. O velocímetro, a gente ainda tem que fazer algumas melhorias, tá? Ele não está assim 100% não. Mas mesmo assim eu vou brincar um pouquinho com ele aqui. Vou imaginar que a meta da minha TI é ter no máximo 10 itens em aberto. Tá? Eu simplesmente vou fazer uma contagem. E aqui eu tinha colocado meta de atendimento. Aqui até 5 ele fica laranja, e se chegar em 10 ele fica vermelho. Tá? Deixa eu só conferir aqui o que eu fiz aqui. Que eu não lembro. Aqui. Só para deixar igual. Beleza. Como eu tenho 10, tá no máximo aí. Bacana. Depois, embaixo, eu vou colocar agora uma listagem. Então, aqui eu vou colocar listagem. Está salvado aqui. A listagem está em branco ainda. E eu vou vincular com a consulta de suporte. E aqui, deixa eu só lembrar aqui a ordem dos campos, tá? Um número, depois tem um responsável, o cliente e a atividade corrente. Eu esqueci da atividade, tá? Então, vou voltar lá na minha consulta de suporte. Então, selecionei, eu posso voltar lá e editar. E aqui, dentro da tal da token, eu tenho um elemento corrente. Eu quero pegar o rótulo dele, o label. Confirmei. Bacana. Então, agora eu vou começar colocando, né? O número. Depois eu acho que é o responsável. Depois é o cliente. Depois é o elemento. Tá bom? Vou até brincar um pouquinho mais. Vou colocar o problema.
Só o problema, já que está em aberto, a princípio não tem solução, tá? Beleza. Então, fiz aí o gráfico. Aqui, ó, eu estou no... Veja bem, como eu estou logado aqui como administrador, eu vejo essas coisas, tá? Eu posso montar a página, editar, alterar o conteúdo e tudo mais. Obviamente, quem for usar um diretor, um coordenador, até mesmo um solucionador, ele obviamente não vai ter esse poder, né? Porque ele vai enxergar, ó, no modo de visualização. Então, para ter o modo de visualização, eu clico nesse olhinho aqui, ó, e aí eu tenho a visão real. Então, as pessoas vão usar assim, ó, tá bom? Tá? Agora, olha só, eu cliquei aqui e não aconteceu nada. Enquanto que no original, ó, eu clicava e tinha filtros. Reparem que ele filtra embaixo, filtra em cima. Né? Por que não aconteceu isso? Pelo seguinte, ó, vou voltar lá no modo de edição. Aqui, ó, filtro no toque. Quando eu clico no argumento, então o argumento é o nome do cliente, ele vai provocar um filtro. Confirmo aqui. Esse aqui eu vou deixar... Não, eu vou deixar isso aqui. Não vou clicar nisso não. Mas quando eu clicar numa barra também, eu vou ter esse comportamento. Tá? Aqui eu não tenho essa configuração na listagem. São só alguns widgets que tem esse tipo de config. Tá? Então agora, quando eu clico aqui, olha lá, ele faz um filtro nos demais elementos, ó, inclusive a listagem. Ó, cliquei, ele vai mudando. Legal, né? Aí alguém vira e fala assim, poxa, Wallace, legal, mas eu não quero que o meu widget seja afetado. Por exemplo, eu não quero que mude nada aqui na listagem. Eu posso até clicar aqui e mudar nos elementos gráficos. Mas a listagem não, eu quero que preserve. Perfeitamente. Novamente no modo de edição. Só conferir a hora. Aqui, ó, tem um parâmetro ignorar filtros. Então, esse widget de baixo, ele vai ignorar o filtro. Então, posso clicar aqui e em cima filtra, mas embaixo não. Tá bom? Isso aí é uma opção. Eu não lembro se esse aqui tem esse parâmetro, tá? Mas vou deixar assim também. O que eu posso fazer mais aqui? Por exemplo, ó, no gráfico de pizza eu consigo mudar a legenda de posição. Em cima, embaixo, etc. Uma outra necessidade muito comum, tá? Essa tabela que está aqui, ela tem um tamanho, eu não lembro muito bem que tamanho, mas se exceder esse tamanho, ela ganha um scroll bar dentro aqui dela, tá? Se você não quiser isso, você pode chegar aqui, ó, na sua tabela, na aparência, uma altura máxima fixa, coloca um tamanho grandão, tipo 5.000, tá? E aí você tem esse tipo de resultado também. Aí ela acompanhasse mais a página, tá? Não é o caso, tá? Não é um caso, por exemplo. Tá vendo essa célula teste? Tá? Não é um bom exemplo que eu vou dar aqui agora, mas eu posso fazer isso aqui também. Ó. Vamos supor que eu não queira que apareça a palavra teste. Tá? Então eu posso chegar aqui na aparência, redefinição de texto de células. E aí eu digo o seguinte, ó, no lugar de teste, quero que apareça estando investigando. Normalmente isso daí fica... Perdão, tem que confirmar. Investigando. Isso, claro que ficaria legal uma célula que tivesse um dado que fosse tipo uma enumeração. Tá? Como eu não tenho isso aqui, eu vou usar isso aí só para brincar com ela mesmo. Então, ó, usando aquele parâmetro, você consegue trocar textos da sua listagem. Tá? Beleza, deixa eu ver se tem algo mais aqui. Ó. Lembrando, né, que eu ordenei isso daqui
seguindo um parâmetro, que foi aqui em aparência, ó, o valor descendente. Tá? Okay? Eu acho assim, esses são os principais itens, configurações que a gente pode colocar aqui. Um outro detalhe interessante, tá? É possível também, como isso daqui é uma página e é bem flexível, basta você introduzir, digamos assim, widgets, eu tenho a possibilidade, ó, não é comum, tá? Mas é possível, tá? Introduzir, por exemplo, a lista de itens de trabalho aqui dentro, tá? Então, consigo aquela lista de trabalho que normalmente fica aqui no Workspace Home, dá para inserir aqui também, tá? Ela não tem interação com os filtros ainda, tá? Se eu clico aqui e tal, ela não vem para cá ainda não, tá bom? Mas, de repente, se você quiser colocar gráficos embaixo, do lado ali, de repente pode ser interessante também. Mas eu não vou mexer com isso aqui agora não. Só para vocês verem que a flexibilidade que existe para montar as páginas, tá? Beleza? Alguma dúvida aqui agora sobre isso? Tá bom. O Fábio falou o seguinte, ele perdeu aqui como eu fiz para colocar esses widgets em 3 colunas, tá? Perfeitamente, Fábio. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Vou repetir isso cá embaixo, ó. Então eu cliquei no mais e coloquei um item do tipo que eu chamei de linha, tá? Confirmei. No linha, ó, eu cliquei aqui nesse mais, que ele adiciona colunas, tá? Então, eu tinha uma coluna. Quando eu cliquei uma vez, ele me adicionou outra coluna, eu tenho 2. Cliquei mais uma vez, eu tenho as 3 colunas. Tá legal? E aí eu comecei a introduzir em cada uma delas. Tá? Beleza? Alguma outra dúvida? Na sequência, eu vou mostrar um outro exemplo de um painel. Tá? Vou explicar mais ou menos o processo e vou mostrar o painel. Beleza, vamos para lá então. Legal. Só um detalhe aqui, né? Quem ainda não conhece nosso canal, Somos Reflow, YouTube, eu tenho lá uma sequência de vídeos ou playlists. A gente tem ali uma sobre painéis de gestão, tá? E aí eu vou explicando, tem uns 3 vídeos ali, mais ou menos, que mostra como criar o layout. E também como fica o layout, né, num smartphone. Então, beleza, vamos fazer isso aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui como ficou o nosso painel. Deixa eu voltar lá no nosso painel, suportes. Aqui no eu vou colocar no, se bem que eu vou ter que logar. Não, eu vou colocar aqui mesmo. Como é que faz, ó? Mais ferramentas, ferramenta de desenvolvedor. Aqui vou colocar no smartphone. Então aqui, quem quiser testar, tá? É só ir lá no... Tem umas mensagenzinhas aqui, mas pode ignorar. Só colocar aqui no mais ferramentas do desenvolvedor. Estou usando o Chrome, tá? E aqui, ó, basta clicar nesse íconezinho aqui, ó, que muda o tipo de device, tá? Que você está usando. Então aqui ó, é como se eu estivesse simulando ó, o uso de um iPhone 6. Então tem vários dispositivos aqui, você pode testar ele com iPad e tudo mais. E com isso você testa como é que vai ficar o seu painel num smartphone. Então, o que eu fiz aqui, ó. Eu posso até clicar aqui na barrinha, na fatia da pizza, e ele continua fazendo aquelas mesmas operações. Tá?
Como o layout aqui é muito restrito, tá? O grid, a listagem, você tem que fazer uma rolagem na horizontal, tá bom? Mas assim, a princípio você tem o mesmo uso de um computador normal, que é um tablet, beleza? Para sair dele, é só fechar aqui, saiu, acabou. Tá? Beleza, o José colocou o link aí do canal do YouTube, tá? Bacana. Bom, vamos lá agora um outro item, tá? Vou agora mostrar aqui para um outro ambiente. Então, para quem não sabe, você pode criar vários ambientes. Então, vou clicar aqui. Vou pegar uma POC que eu fiz aqui. Eu meio que ofusquei o nome do cliente. Isso aqui foi um trabalho, uma POC que a gente fez, ó. E essa empresa ela queria controlar, digamos assim, a programação e realização de eventos. Então foi um processo bem simples, onde alguém registra um evento, tem um formulário de registro, local, a data, etc. Depois ela aguarda a realização, né? Aguarda a data. Então nessa data que eu coloquei aqui, eu verifico aqui se é um dia antes. Aqui, ó, como é que eu fiz isso? Eu coloquei um evento de borda, do tipo regra, e a regra de negócio é dias depois, não, dias antes, né? Dias antes, um dia antes da data programada, vai automaticamente empurrar para o organizador para fazer a verificação, passar um checklist do evento. No dia ele vai realizar e aí terminou. Era um processo simples, tá? Depois que nós ativamos esse processo aqui, foram criadas várias instâncias. Aqui ó, a gente criou várias instâncias. Algumas finalizamos, outras fechamos, deixamos em aberto. E foram criados dois painéis de gestão. Um com aquilo que foi realizado e outro com a programação, aquilo que está em aberto, programado para ser executado. Então, usando essas duas visões, né? O que está aberto e com a visão de que foi programado e também o que foi realizado. O que foi realizado, vamos primeiro ler. Também seguiu basicamente aquilo que foi igualzinho que a gente fez no primeiro. Colocamos aqui por... Aqui eu não coloquei filtro, tá? Acho que foi por participantes, alguma coisa assim. Não lembro muito bem como é que a gente fez isso aqui. Acho que a gente nem configurou direito, tá? Índice de acerto, tinha um índice de acerto e tal. Eu vou colocar cooperativo. Isso. Então, tinha aqui por cooperativa e tinha aqui por palestrante, tá? Foram duas apenas que foram finalizadas. Mas eu acho que o mais interessante foi essa daqui, por isso que eu puxei esse exemplo. Lá na programação, eu fiz isso daqui, ó. Eu quebrei por meses, tá? Então, dado um campo de data, eu agrupei por meses. Como é que eu fiz isso? Vem cá, na pizza. Eu criei lá a consulta, palestras programadas, quero fazer uma contagem. Aí, ó, eu tinha um campo data e aí eu peguei dessa data o mês. Então, agrupei tudo por mês, tá? E isso eu usei para compor a fatia. E o resultado foi esse daqui. Então, a fatia é um determinado mês, tá? Deixa eu ver mais o que aqui. Aqui eu coloquei as cooperativas. Previsão de participantes. Então, ó, existe um campo lá no processo que é a previsão de participantes. E aí eu coloquei ordenado por meses, né? E eu projeto essa quantidade, ó, soma da previsão de participantes, quebrando sempre por meses. Legal? Embaixo, uma listagem simples. Eu acho legal fazer sempre assim, tá? Gráficos, 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 com possibilidade de clique e filtro, tá? E embaixo colocar uma listagem para você ver da forma mais analítica possível. E aí você vai usando os filtros nos gráficos para fazer a listagem aqui.
O que a gente está pensando em fazer? Primeiro, melhorar o velocímetro. A gente precisa de ter algumas opções de percentual. E também existe uma evolutiva de uma espécie de um seletor. Tipo, poder selecionar no range de datas, fazer um filtro depois da consulta pronta. Tá? Beleza. É isso daí. Tá? Estamos aí com 40 minutos, mais ou menos. Esse era basicamente assim, o papo que eu tinha que passar para vocês. E precisando aí, estou à disposição. A gente pode fazer algum outro papo. Caso você tenha aí alguma necessidade específica, o que a gente vem divulgando aqui também, mano? Se você está trabalhando aqui em algum projeto de automatização, dá uma conferida aqui na nossa página principal, tá? A gente está ajudando o pessoal. Então, se você tem ali um processo, de repente um processo piloto, um processo que vai dar algum resultado e que não é muito complexo, tem que ter uma relação aí custo-benefício legal, a gente está oferecendo ali 1 hora de consultoria. Então, você basicamente, faz o seu processo, modela, tenta automatizar o máximo que você conseguir usando esses materiais. E aí, quando você chegar assim no seu limite, você entra em contato com a gente, passa o seu fluxo, manda um convite, aqui no Reflow mesmo, para algum especialista nosso acessar o seu banco de dados, seu ambiente. E ali a gente dá um ajustezinho, né, dá que a gente chama de tapinha nele, né, para ficar legalzinho, como se fosse uma prova de conceito. E aí você consegue entrar em produção e consegue avançar. Tá? Então, o que eu sugiro escolhe aí, de repente, um processo, põe ele em produção, tem algum resultado, tá? E aí você pensa em fazer uma coisa maior. Tá? Hoje em dia acabou aquele negócio de quero mapear todos os processos da minha vida. Tudo bem, você pode querer, você pode fazer isso daí, mas isso não vai acontecer da noite para o dia. Faz um mínimo, tem um mínimo de resultado, dá resultado, é legal, aí você vai expandir. Então começa bem pequenininho, um processo simples. Sugiro até abrir mão de grandes integrações, faz ele simples mesmo, isolado, para matar e-mail, tá? Então é uma outra coisa que eu queria aproveitar aqui para divulgar. Tem um post que nós publicamos recentemente, que é, digamos assim, um resumo do que a gente percebeu aí nos últimos anos sobre controle de processos. Tá? Então, a gente fala aqui, aborda sobre os principais problemas de você usar e-mail para tentar controlar processo. Então, acho que essa leitura aqui é uma leitura importante. Eu acho que isso aqui é uma coisa que perturba qualquer gestor, qualquer empresário. E o consultor ele tem que estar atento para resolver esse tipo de problema também. Tá? Então, assim, no princípio, a gente tenta nesse primeiro processo matar esses e-mails. Tá? Tenta isso. E aí, se for possível, fazer um painelzinho de dashboard também é uma coisa legal. Tá? Que eu acho que são coisas que dão resultados. Tá? E também eu queria aproveitar a oportunidade e anunciar aqui o nosso programa de parcerias. Tá? Então, tem uma página aqui, a gente vai fazer uma revisão ainda de hoje até segunda-feira, mas assim, falando um pouquinho sobre o programa de parcerias com possibilidade de comissionamento. Tá? Aqui no Brasil, a gente tem abertura em referência e revendedor. E fora do Brasil, nós estamos procurando também distribuidores. Tá? Bom, então, queria agradecer a presença de todos, tá? E vou encerrar aí o nosso evento e desejo a todos um bom final de semana. Obrigado.